Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito. Ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. We expect in a few months or next year maybe this difference of budget between these two clubs, the two greatest rivals in Rio de Janeiro? There's one promise that I can make to the Vasco fans, and that is that this will be the last time in history on Sunday where Vasco goes into a match against Flamengo with a budget disadvantage. So next year then, maybe we'll have this equivalence next year, 2003. Yeah, sure. Meus amigos, depois de uma humilhação gigantesca como foi ontem, a situação é muito complicada, cara. A situação é muito difícil do Vasco, o futuro do Vasco é um futuro tenebroso, péssimas escolhas, dinheiro muito mal gasto, e o que a gente está vendo é mais um ano o Vasco sendo humilhado pelo seu maior rival, a maior humilhação da história. Eu acho que nada vai superar a goleada que o Vasco sofreu ontem. É uma coisa que vai repercutir durante gerações, essa goleada. Infelizmente, o Vasco paga caro pela péssima gestão, por anos no ostracismo, por anos se afundando, por anos sem organização. E o que a gente está vendo hoje é o Vasco refém de um sistema que deu muito errado, que foi a SAF do Vasco. A CSA7 Partners é a maior culpada desse resultado ontem, com certeza, juntamente com o seu Jorge Salgado, que foi o responsável pela venda do Vasco para essa empresa. E claro, eles são os maiores culpados, porque foram investidos 310 milhões de reais em reforços, em jogadores, em contratações de reforços aí para melhorar a equipe do Vasco. E o que a gente viu ontem é que o time de 2021 faria algo melhor do que foi feito ontem por esses jogadores. Só se salvou um jogador, cara, só o Verratti. É unânime que o Verratti é o melhor jogador do Vasco. Nem o Payet consegue fazer o que o Verratti faz, cara. O Verratti, ele é um monstro, é um gênio. Com certeza é um jogador que merece aplauso de todo mundo. Mas o resto, cara, tá de sacanagem, velho. É sacanagem você ver um bando de frouxo, de covarde desse vestindo a camisa que a gente mais ama no mundo. Vergonhoso você ver o Léo Pelé ser capitão do Vasco. Isso é um crime, cara. O Léo Pelé ser capitão do Vasco é um crime. É uma vergonha, cara. É uma vergonha um zagueiro frouxo desse, mano. É um zagueiro horroroso, fraco, não tem a mínima condição de vestir a camisa do Vasco. É um lateral esquerdo jogando de zagueiro. Não serve para ser lateral, não serve para ser zagueiro. Não serve para vestir a camisa do Vasco. E ainda temos um outro zagueiro aposentado na zaga, que é o Maicon, cara. Tá nítido que não dá mais para jogar com o Maicon, velho. Lamentável, velho. Ele no meio campo. Tem o Galdames, cara, que anda em campo. Não tem condição, velho. Não tem condição você entrar em campo com dois zagueiros fracos, o meio campo horroroso, o meio campo do Vasco que não marca ninguém, e o Galdames andando em campo, sendo que ele é o segundo volante, um dos responsáveis da marcação, junto com o Rui Fosa, que tá jogando fora de posição. Não vou crucificar o garoto, porque ele não tem culpa de nada. É um cara que tá totalmente fora da sua posição, mas o Galdames não tem a mínima condição de vestir a camisa do Vasco. E com certeza, tudo isso aí é culpa da péssima gestão, tanto da CSA7 Partners, da SAF aqui no Brasil, com o seu Lúcio Barbosa. Falou muita M aí quando ele demitiu o Alexandre Matos, que o Alexandre Matos também é um dos grandes culpados nessa montagem desse elenco, mas o culpado maior de tudo aqui no Brasil se chama Lúcio Barbosa, que tem que ser demitido. Tem que ser demitido hoje, amanhã, tinha que ter sido demitido ontem. É um cara que não tem mais que estar dentro do Vasco. Só fez uma coisa decente dentro do Vasco, que foi trazer esse patrocínio master. Ponto. Mais nada. Acabou, velho. O futebol do Vasco é terrível. É humilhante você ver o Vasco tomar 4-0 em São Januário para o Criciúma. É humilhante você ver o Vasco quase ser eliminado pelo poderosíssimo Água Santa na Copa do Brasil em São Januário. É humilhante você ver o Vasco perder como perdeu ontem para o seu maior rival. O cara fazendo um gol de peito, cara. Humilhante. É uma sacanagem gigantesca para o torcedor vascaíno, que sempre apoiou. Eu sou a favor de público zero em São Januário. Zero. Não tem que ir mais nenhum torcedor em São Januário. Tem que dar resposta fora de campo, porque dentro de campo esses caras não fazem nada. Não honra a Cruz de Malta. Eles vão rebaixar o Vasco com você indo lá no estádio. Com você não indo, todo jeito o Vasco vai cair de divisão. O Vasco tá falido, tá quebrado. Não tem empresa que vai comprar o Vasco. Não vai ter aporte, não vai ter reforço. Nem sei mais se o Felipe Coutinho vai vir pro Vasco. É uma situação que tá tenebrosa, meu amigo. Não é simples assim.
Não é nada simples, a situação é muito preocupante. O Vasco, eu tenho quase certeza que o Pedrinho tinha total confiança que a Crefisa iria assumir o poder ali da SAF do Vasco, comprando a parte da CSST Partners. Eu acho que foi uma grande surpresa para ele o negócio não ter acontecido. E o Vasco está desesperado atrás de um novo comprador e que não aparece no mercado. E que não aparece. Muitas pessoas estão oferecendo o Vasco para vários investidores, mas ninguém está fazendo proposta oficial. Ninguém chegou na CSST Partners. Eu quero comprar o Vasco, eu quero investir tanto no Vasco. Ninguém fez isso ainda. Mas o problema não é somente esse. É chegar uma nova CSST Partners. É, sei lá, o Vasco ser vendido às pressas, na loucura, precisando de dinheiro para reforçar a equipe para não cair de divisão e achar uma empresa que vai afundar o Vasco mais cedo ou mais tarde novamente. Isso pode acontecer. Claro, pode ser que se livre do rebaixamento, traga alguns bons jogadores, mas e lá na frente? Onde vai cair a bomba? Vai sobrar do mesmo jeito que sobrou agora para a CSST Partners. É uma situação que tem que ter calma, mas ao mesmo tempo tem que ter pressa. E a gente sabe que essas coisas não andam lado a lado dentro do Vasco. O Vasco é uma baderna, o Vasco é uma bagunça, e já não é de hoje. Já não é de hoje. Eu tento confiar, sim, no trabalho que vem sendo feito pelo Pedrinho. Eu acho que é um cara responsável. Não defendo grupo político nenhum. Eu falo da pessoa Pedrinho. Pelo que eu já vi dele como jogador e também como profissional, eu tenho certeza que ele vai fazer o melhor pro Vasco. Mas com certeza o que eu menos quero ver é o Vasco voltando para a CSST Partners. A liminar ainda está a favor do associativo, mas se voltar para a CSST Partners, o Vasco acabou, cara, porque eles não têm dinheiro. Não conseguiram entrar na Premier League lá para comprar o Everton. Expirou o prazo deles de fazer lá a proposta e comprar o Everton entre sexta para sábado. Não aconteceu isso. E a CSST Partners dá grandes mostras que realmente faliu, que não tem grana, não tem como comandar nenhum clube de futebol. Todos os clubes da empresa já estão à venda e o Vasco, por sua vez, busca um novo comprador, que aparentemente ainda não apareceu. Pelo menos é o que a gente sabe, né? Vamos aguardar aí, mas a situação é muito feia, muito complicada. Não vou culpar o Álvaro Pacheco, cara. Eu acho que eu vi muita gente culpando o treinador. Pode ter errado, sim, no segundo tempo. Poderia ter fechado a casinha, colocado ali o Matheus Cocão, colocado mais um zagueiro, colocado ali mais um volante, nem que seja o Hugo Moura, mas era o que tinha ali, velho. Esse é o elenco que o Vasco tem. Tinha que ter utilizado esses caras para não tomar uma goleada humilhante como tomou ontem. Se você perde 3-1, 4-1, é razoável, mas 5, 6-1, meu amigo, aí é sacanagem, velho. Aí é sacanagem com o torcedor. Isso aí é humilhação, cara. A maior humilhação da história do Vasco. Sinceramente, eu nem sei o que é pior, se é você cair para a segunda divisão ou você tomar uma goleada humilhante dessa que vai ser lembrada pelo resto da sua vida, pelo Vasco ter tomado 6 do Flamengo, cara, do Flamengo. Não foi de um outro time, não foi de um São Paulo, não foi do Corinthians, não foi do Palmeiras, não foi do Cruzeiro, foi do Flamengo, cara. Isso é muito grave, isso é muito grave. Infelizmente, a incompetência da diretoria do Vasco respingou dentro do campo. E o que a gente está vendo é já o roteiro que a gente já esperava já há algum tempo, né? O Vasco já jogando muito mal, entregando tudo. O Maicon já tem 3, 4 jogos que ele entrega tudo. O Léo Jardim é só chutar que a bola entra. Eu sei que ele salva muito o Vasco, mas é só chutar que a bola entra. Um goleiro do nível dele não pode tomar 6 gols. O sistema defensivo do Vasco é uma mãe, os laterais estão péssimos. O meio campo do Vasco, a proteção ali não tem cabeça de área, meu amigo. Qualquer um domina o meio campo do Vasco, qualquer um. A gente viu um camisa 10 lá do Água Santa. O que ele fez com o meio campo do Vasco, cara? Só você assistir aquele jogo lá da Copa do Brasil, que você vê que aquele Luan Dias, o que ele fez com o Vasco, cara? O meio campo do Vasco frouxo. Ele acabou com o meio campo do Vasco. O Vasco não foi eliminado por Água Santa por milagre, cara. O meio campo também faz parte da marcação e os caras não entendem isso. O Vasco tá sofrendo. E na hora que pegou um adversário qualificado, foi humilhado. Vai ser humilhado também pro Palmeiras, cara. Pode esperar algo semelhante aí, entre 5 e 6-0, porque o jogo será no Allianz Parque. Mesmo o Palmeiras na draga danada, uma fase terrível, mas os caras, meu amigo, vão acabar com o Vasco. Esse time do Vasco não compete nem com o sub-20 do Palmeiras, cara. Sinceramente, não tem como. O Vasco vai ser humilhado mais uma vez. Aí vai tentar fazer algo, tentar pelo menos pontuar contra o Cruzeiro em São Januário, que é o jogo da sequência. Depois visita o Juventude. O Vasco não é favorito para ganhar do Juventude, deixando bem claro, o Vasco não é favorito a ganhar do Juventude. Se brincar, ainda toma gol do Nenê. Depois ainda temos jogos difíceis, São Paulo e Bahia. Complicado, situação é difícil. O Vasco caminha a largos passos para voltar para a segunda divisão e eu não vejo uma perspectiva de melhora a curto prazo. Não vejo. O Álvaro Pacheco vai ter trabalho, vai ter tempo para conhecer o jogador. Ele não ter relacionado o David mostra que ele não teve total conhecimento ainda do elenco, não teve tempo para conhecer os jogadores e não dá para você tirar do time titular do Vasco, tirar se quer ser relacionado no jogador que é o melhor ponta que o Vasco tem hoje.
Eu sei que o David não é isso tudo, mas dentro do elenco do Vasco, mano, ele é o melhor, cara. Não tem como, velho. Infelizmente, o técnico teve esse erro gravíssimo e infelizmente o Vasco pagou caro pelas escolhas dele também, né, cara? Mas ele não é o grande culpado nisso tudo, longe disso. Não tem culpa absolutamente nada. Não foi ele que pediu esses reforços, não foi ele que fez a pré-temporada, que fez parte desse elenco aí, na montagem desse elenco. Muito dessa culpa também vai para pessoas que não estão mais trabalhando no Vasco, como Alexandre Matos, que é um dos grandes responsáveis também pela montagem desse elenco. Ramon Dias, que também teve sim uma importância na montagem do elenco, como por exemplo o Praxedes. É um jogador que deveria estar mais no Vasco e ainda está por conta do Ramon Dias. A situação é difícil, muita coisa, não dá mais, cara. O torcedor se sente humilhado, não quer saber mais de Vasco. Ontem eu não tive a mínima coragem de vir aqui para gravar isso, porque eu me senti humilhado ontem. Parecia que eu estava dentro de campo, parecia que eu era um jogador do Vasco. Não tive a mínima coragem de vir aqui e gravar absolutamente nada, porque ontem foi a maior humilhação que eu já passei na minha vida. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto.